Oi, pessoalzinho da catequese da Igreja Santo Antônio, tudo bem com vocês? A Jerusa, ela falou comigo para tentar, como a gente está com esse problema aí do coronavírus, e não pode sair de casa, para tentar fazer alguma coisa por aqui, né, de alguma maneira virtual, para dar continuidade para a catequese de vocês, tá? Então assim, hoje eu estou fazendo um vídeo teste, que eu estava falando para ela que eu achava mais fácil fazer pelo YouTube, e do que fazer uma live, que aí ia ter que cada um baixar um programa, programar um horário para todo mundo se encontrar, que às vezes é um pouco mais complicado, tá? Então eu vou fazer esse vídeo por aqui, e aí eu vou colocar, aí vocês vão estar me assistindo por aqui, tá bom? Se der certo, a gente continua por aqui, tá? Então vamos desculpar, porque eu tô com um tripé que só tá com dois pés, então pode ser que dê uma balançada na câmera aí, tá bom? Nesse vídeo de hoje, eu preferi, até falei com a Jerusa, de fazer um resumo do que a gente tinha visto nos outros 5 encontros, tá? Aí só relembrando, desculpa, eu esqueci de falar, eu sou o Alexandro, sou pai do Raul número 1, tá? E a partir do quinto encontro, eu comecei a ajudar a Jerusa para dar catequese para vocês, até porque a turma é grande, tá? E aí ela me pediu para poder fazer essa parte aqui por enquanto, tá bom? Então vamos lá. O livrinho vai continuar a mesma coisa, o livrinho, o primeiro livro da catequese, né? A nossa cartilhazinha, tá? Eu vou fazer um apanhado rapidinho de cada encontro, tá? Acho que eu vou me atentar um pouquinho mais no quinto, que foi o último que a gente fez, que para poder falar um pouquinho da história do que a gente está lendo na Bíblia por enquanto, tá? Então assim, vamos lá. No primeiro encontro, só relembrando, as maravilhas de Deus, tá? Então aqui a gente foi falado sobre a criação. Então Deus, ele em sua infinita bondade, ele criou tudo, tá? E Deus se mostrava a princípio aqui no primeiro, no Antigo Testamento que a gente está vendo, uma coisa que a gente já pode notar, que a gente vai ver lá para frente no Novo Testamento, Deus fala, façamos, não é faço, tá? Essa é uma grande diferença. Vou tentar falar da maneira mais prática possível para vocês, que eu sei que quem está assistindo aí são crianças aí de 8, 9 anos, às 10, não sei a exata idade de vocês, mas assim, qual que é a diferença disso? É Deus falando com outro. Então ele está falando no plural, tá bom? Não está falando no singular, ou seja, não está falando com ele próprio. Ele está falando com ele próprio, mas ele está falando, já é Pai, Filho e Espírito Santo desde o comecinho, tá bom? Então vocês podem pegar aí com os pais de vocês, como fala aqui que é Gênesis capítulo 1, que já fala do Espírito de Deus que paira sobre as águas. Então ali é o Espírito Santo mesmo, tá bom? Então é uma coisa que pode surgir depois dúvida para vocês. Então a gente já vai pensando nisso. A gente vai entrar nessa parte um pouco depois. Então assim, Deus em seu infinito amor, ele fez, depois a gente vai entender um pouco melhor o porquê que ele fez isso, mais para frente no Novo Testamento. Deus nos fez como um presente para o seu Filho, mas deixa isso para depois. Então Deus fez tudo e tudo que ele fez foi muito bom. E isso vocês têm que lembrar muito bem, tá? Nada que Deus fez é ruim, absolutamente nada. As coisas, por conta do pecado, podem se tornar ruins, mas Deus, absolutamente tudo que Deus fez foi bom. E Deus criou tudo, absolutamente qualquer coisa. Ah, mas Deus não fez a casa que eu moro, foi o pedreiro, foi meu pai, ou foi uma empresa. Por exemplo, eu moro num apartamento. Foi uma empresa que fez apartamento, mas quem criou a areia, quem criou o cimento, né, a matéria-prima para fazer tudo isso, foi Deus. E principalmente, quem criou o ser humano foi Deus. E quem deu a inteligência para o homem, né, para o ser humano, foi Deus. Então, se não fosse Deus, absolutamente nada. Nada iria existir. Tá? Então, aqui
como diz no Salmo 145, né? Celebrem-te, Senhor, todas as tuas obras, que é o que está. Deixa eu ver se eu consigo pegar a parte para poder mostrar para vocês aqui, ó. Tá bom? Então aí vocês leem aí com os pais de vocês na sua Bíblia, tá bom? Depois vocês fazem, se já não tiverem feito os exercícios, façam, tá? Mas acho que vocês já fizeram. Depois, número 2, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, tá bom? Então Deus, ele olhou para si mesmo, olhou para a sua beleza e quis fazer a sua imagem, o ser humano, tá bom? E ele fez já ali o complemento. Deus fez todos os animais, fez tudo. Fez o homem. O homem, ele é o máximo foi a melhor criação de Deus. E o homem se sentia muito só, porque cada um dos animais tinha os seus pares e o homem não tinha. Então Deus faz para o homem, que é Adão, faz o Adão cair num sono, então ele dorme. Deus tira lá da lateral dele, da costela, arranca uma costela, tá? Com Adão dormindo, como se fosse uma operação, uma cirurgia de hoje em dia, e vai lá e fecha bonitinho. Então Adão não sente nada, não sente dor. No Éden eles não sentiam dor. Lá no jardim do Éden, que é onde eles moravam, é o jardim que Deus plantou para o ser humano, e fez a mulher. E um detalhe bem bacana, tá, gente? Quando Deus tira a costela de Adão, a costela é um osso. Vocês sabem que é um osso aqui da lateral do corpo, tá? Então, ele tirou da costela de propósito. Por que não tirou do pé, não tirou da cabeça, um pedacinho da coluna aqui atrás, e aí vai. Ou não tirou da mão. Ele tirou da lateral do corpo. Por quê? A mulher, ela tem o mesmo amor de Deus para a mulher e para o homem. Então, a mulher não é nem abaixo do homem e nem acima do homem. Ela está no mesmo nível, só que ela tem. Deus pensou e criou a mulher de maneira diferente do homem. Então, o homem tem suas coisas próprias e mulher as delas, tá? Só que eles não têm uma competição para um lugar melhor ou pior do que o outro. Eles se complementam, tá bom? Então, por exemplo, para poder formar. Vamos lá. É que não sei se vocês já pegaram essa parte na escola. Para formar a água, a gente precisa de oxigênio e hidrogênio. Deixa eu tentar. Melhor. Para fazer um achocolatado, não tem que pegar um leite, não tem que pegar o achocolatado e misturar para poder virar o achocolatado? Se não misturar os dois, não vai dar. É mais ou menos o homem com a mulher, entendeu? O homem ele não pode ser sozinho e nem a mulher pode ser sozinha. Eles foram feitos para viverem unidos e procriarem. Então, filho, já desde o começo, é uma dádiva de Deus, é uma bênção, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente já vê nessa parte aqui alguns detalhes, tá? Veja os belos presentes que ganhamos de Deus, a inteligência, a consciência, que é saber que existe, né? O homem é o único ser vivente que tem noção da sua própria existência, de que ele existe, de que ele é um ser com vida e com consciência. A vontade, né? Que é a gente tomar as decisões, a gente querer algo e fazer alguma coisa para aquilo que a gente quer. Por exemplo, eu quero comer um pão com maionese. Eu vou lá, pego o pão e passo maionese. Esse é um tipo de vontade, tá? E o maior de todos os bens que Deus deu, o livre-arbítrio ou a liberdade, tá? A gente pode escolher o que a gente quer. Vai ter consequência. Por exemplo, aqui, a gente pode levar em conta o que aconteceu com Adão e Eva. Eles deram ouvido à serpente, né, que é o demônio, ou, como eu até brinco, falo para a Ludmilla aqui em casa, que tem 5 anos, o bicho feio, foi dar ouvido para o que ele fez, o que ele falou de errado,
E aí a consequência disso, que foi o pecado, né, que é pecar contra Deus, a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente saiu, foi o Adão e Eva, foi tirado do Éden, era para a gente estar vivendo lá. Mas tá bom. Então vamos para frente. Aí depois aqui no número 3 fala da Bíblia. A Bíblia é toda a revelação de Deus, então a gente tem que lembrar que a Bíblia foi feita durante muitos e muitos séculos. A gente está no ano de 2020. Então, assim, há mais ou menos 2020 anos, Jesus Cristo nasceu. Então, é contado esses 2000 anos a partir dali. Só que antes de Cristo tem uma história muito, muito longa. Por exemplo, os judeus, eles tinham num total de quase, acho que 3.000 anos de história antes, fora Adão e Eva, fora outras coisas, tá? Então, durante toda essa história, até Jesus Cristo, é feita a Bíblia, abrir toda essa história do povo, todo esse ensinamento, tá bom? Então, nesse exercício aqui, é explicado como que a Bíblia é dividida, que é com o Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Velho Testamento, né? Também é chamado de Velho e Antigo, tanto faz. Fala quantos são os livros. Então isso é muito importante, porque a única Bíblia que é correta é a Bíblia católica. Ela é a única que tem todos os livros corretos, tá bom? Então a Bíblia com menos livros, ela não é a Bíblia original, não é a Bíblia correta, tá bom? E aqui vai fazer a separação de quais são os tipos de livros que tem cada um dos testamentos, tá bom? O Antigo e o Velho. Então tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, Penta de 5, tá, gente? Que são os livros usados pelos judeus. A gente vai falar muito dos judeus e depois os demais. Então vamos passar aqui para frente para não ficar muito longo o vídeo. Aí depois no episódio, no encontro número 4, a gente vai falar do pecado é dizer não a Deus. Como eu disse que a gente tem o livre-arbítrio, a gente escolhe, a gente pode escolher, por exemplo, se o papai e a mamãe mandam a gente arrumar a cama e a gente fala que não, vai ter uma consequência, entendeu? Às vezes vai ficar sem um doce, às vezes vai ficar sem alguma coisa que gosta, vai ficar sem sair para poder brincar. Agora ninguém está saindo, mas tá bom. Então, a gente também tem a escolha de amar ou não a Deus, de obedecer ou não. Só que isso também tem uma consequência, tá? Então, tudo na vida a gente tem essa liberdade de escolha. Então, quando a Eva decidiu ouvir a serpente lá no Jardim do Éden e comer a fruta que foi proibida, ela teve, ela deu a Adão comer, e através do Adão foi que entrou o pecado no mundo, aí teve a consequência. Se tivesse sido obedecido, teria uma consequência também, que era permanecer junto de Deus, na graça de Deus, vendo Deus todo dia, Ele cuidando da gente, não ia ter dor, não ia ter sofrimento, não ia ter fome, não ia ter nada, ia ser uma beleza. Só que quando Adão e Eva escolheram o pecado, né, que é desobedecer um dos mandamentos de Deus, então a gente foi expulso do Jardim do Éden, porque o Jardim do Éden só podia portar a pureza total. E o pecado, ele é a impureza, é a sujeira da alma, tá? Então, toda vez que a gente comete um pecado, a gente está sujando a nossa alma. A alma é o que nos faz ser vivos, é o que nos conecta, o que nos deixa conectados a Deus, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Sempre nós temos a escolha, nós escolhemos se a gente vai fazer uma coisa ou não, e a gente tem que sempre lembrar que sempre vai ter uma consequência em relação àquilo. Tá? Então, quando vocês forem fazer alguma coisa, falar
alguma coisa para alguém, mamãe e papai pedir para vocês fazerem alguma coisa, você sempre tem que se lembrar disso, tá? E para frente um pouquinho vai ser falado dos pecados, quais são, tá? São os mandamentos da lei de Deus, tá bom? E aí para frente, no número 5, no encontro número 5, tá lá, Abraão, o começo de um povo especial. Quando Adão e Eva eles pecaram, Deus já sabia que eles iam pecar, que eles poderiam pecar, então já sabia de tudo, mas em toda a sua sabedoria, em todo o seu amor, Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, Ele deixou acontecer. Igual quando o papai e mamãe falam assim, ó, não faça tal coisa, mas eles ainda deixam. E aí depois eles vão lá, por mais que dá um puxão de orelha, vão lá e ajudam a gente a resolver as coisas, né? Então Deus vai nos ajudar. E nisso, Deus ele vai escolher um povo para através desse povo ele vir. E esse povo é o povo que vai vir a partir de Abraão. Abraão, ele chamado também, tanto por nós cristãos, quanto pelo pessoal, pelo povo judeu, do povo hebreu, de pai Abraão, tá? Abraão, ele é o pai da fé, porque ele foi o primeiro a acreditar em Deus, mesmo sem ter visto, tá bom? Então, a fé é essa certeza, essa confiança em um ser em que a gente não vê, mas que entende que ele fez tudo por nós e que quer nos guardar, quer nos proteger e quer junto a ele, tá? Então, através de Abraão, vai vir o povo prometido, o povo que vai dar origem a Jesus Cristo, que é o povo judeu. Então, vocês podem ler aí, já tanto em Gênesis depois, quanto em Êxodo, principalmente em Êxodo, Gênesis, ele vai, na verdade não, minto, Êxodo vai ser no 6, o 6 a gente vai falar no outro vídeo, se tudo der certo é no outro vídeo direto, tá? Então eu vou estender um pouquinho aqui, depois eu já vou encerrar o vídeo. Então, Deus ele escolhe Abraão. Aí, de Abraão, ele fala, Abraão, vou te dar uma descendência, ou seja, uma família que vai vir de você, e ela vai ser infinita como os grãos de areia na praia, tá? E isso ele está falando de uma descendência que chega até nós, porque qualquer um que acredita em Deus, ele é filho de Abraão na fé. Então, por isso que a gente chama pai Abraão, tá bom? Então, se você acredita em Deus, você é filho de Abraão, tá bom? Então, assim, de Abraão, ele teve um filho chamado Isaac, tá bom? Isaac teve outros filhos, um deles Jacó, tá bom? E esse Jacó, ele teve 12 filhos, e esses filhos deram origem às 12 tribos de Israel. Então vamos lá. Abraão teve 2 filhos, dos 2 filhos, um deles foi Isaac, tá bom? Aí esse Isaac, por sua vez, teve outros filhos, um dos seus filhos teve 2 filhos, aí Jacó, tá bom? O filho escolhido por Deus foi Jacó. Jacó, ele teve vários filhos, então ele teve 12 filhos. E Jacó, Deus um belo dia falou assim, ó, te chamarei de Israel, eu esqueci, depois eu falo para vocês o significado do nome Israel, porque eu esqueci de anotar isso, e eu estou usando o celular para poder gravar, tá? Israel é aquele que lutou com Deus, se eu não me engano é isso, é aquele que lutou com Deus, se eu não estou enganado é isso, tá? Porque Jacó, num belo dia, ele teve uma luta com Deus, mas uma luta de oração, ele acabou sendo bem sucedido nisso. Então, foi chamado de Israel. E esse ficou o nome do povo de Israel, tá?
Então, o povo de Israel, ele é formado pelas 12 tribos de Israel. Cada tribo é de um dos filhos de Jacó, ou Israel, tá? É a mesma pessoa quando eu estou falando isso, tanto o homem Israel quanto o homem Jacó, mas normalmente a gente fala de Jacó, tá? Aí, cada um desses filhos, eles vão dar origem a são 12 famílias, só que eles chamavam de casa. Então era a casa de Judá, era a casa de Manassés, era a casa de Ruben, e aí vai. São 12 tribos, tá bom? Então é daí que vem o povo. E desse povo aí, é engraçado que veio um homem com um nome muito importante, José. José do Egito, tá bom? Esse era um dos filhos, tá? De Jacó, só que ele foi vendido para o Egito. Teve um rolo lá, vocês não tem que depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Ele foi vendido, tá? Pelos irmãos para o povo do Egito, né? Na verdade, para vendedores, ele foi acabar parando no Egito. E lá ele teve uma atuação muito importante, porque ele vendido como escravo, ele acabou se tornando o braço direito do governador, né, do rei do Egito, que era o faraó. E toda aquela redondeza onde ainda morava Jacó e os outros irmãos dele, passou por uma fome muito grande. E acabou que tanto Jacó quanto os filhos, né, quanto os irmãos de José, desse José do Egito, né, eles foram obrigados a ir até o Egito para comprar comida, porque era o único lugar que tinha comida, porque Deus deu uma grande graça para José de interpretar o sonho do faraó. Então ele sabia que ia acontecer uma grande fartura, ter muita comida durante 7 anos, e depois, durante outros 7 anos, ia ter uma fome muito grande. Então, através disso, ele reuniu novamente a família dele lá no Egito. Tá bom? E daí, eles viveram lá por um bom tempo, sendo muito bem tratados pelo faraó. Porém, aí que vai começar, que eu vou encerrar aqui para a gente colocar no outro, para a gente conversar no outro vídeo, tá? Perdão. Esse faraó morreu. E o povo do Egito esqueceu quem foi José. Que foi José, a partir de José, que Deus deu o entendimento de que ia acontecer uma grande fartura, ou seja, ter muita comida e depois ia ter muita fome. Então, eles esqueceram desse rapaz, desse José. E começaram, escravizaram, tornaram escravos o povo de Israel. Todo o povo virou escravo, eram muito, 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 muito maltratados. E uma das coisas, que eu já vou encerrar, uma das coisas que eles fizeram de ruim, era o seguinte, era um povo que tinha os filhos como uma bênção. Então, uma família muito abençoada era uma família com muitos filhos. Então, era um povo que crescia muito, e o faraó estava com muito medo desse povo que estava crescendo demais, entendeu? Então, o que o faraó mandou fazer? Matar todas as crianças que nasciam das mães, todos os meninos. Então, toda mamãe... Eu estou com a garganta seca. Toda mãe que estava grávida e quando dava à luz era menino, eles mandavam matar. Então, o que as mulheres do povo de Israel, as mulheres hebreias, né, o povo hebreu, faziam? Elas davam à luz sozinhas, para poder não chamar nenhuma parteira, a mulher poder fazer o parto, né, para poder ajudar a mamãe a ter o filhinho, para poder não correr o risco de perder essa criança. Então, dali aconteceu ainda coisas piores. E aí vai vir um personagem muito importante. Obrigado, amor. A contra-regra aqui tá me ajudando com a água. Aí virá um personagem muito importante, que a gente já fala no próximo vídeo, que é Moisés.
Esse daí é um cara muito, muito importante mesmo, tá bom? Então é assim, foi só esse resumo, tá? Já tá com 25 minutos de vídeo. Dão um like aí, por favor, coloquem nos comentários o nome da criança, para a gente saber quem que deu. É como se fosse uma lista de presença, né? Como eu não vou poder chamar lá todo mundo, eu também não tenho o nome de todo mundo que está com a Jerusa. Para ser como se fosse uma lista de presença. Aí eu vou pedir para vocês colocarem lá nos comentários, foi fulano de tal, né, o nome da criança, ou se quiser colocar o pai e a mãe que está junto a eu e o meu filho tal, a gente assistiu, só para poder a gente ter o controle aqui, tá bom? Então, um abraço para vocês, deem um joinha aí, tá bom? Se quiserem também compartilhar para o pessoal algum amiguinho que não tá fazendo a catequese por conta do que está acontecendo, pode também, tá bom, gente? Então, até mais, tá? Abraço. Fiquem com Deus, Nossa Senhora os proteja. São José também. Santo Antônio também, não posso esquecer de Santo Antônio, que é a igreja de Santo Antônio. Tchau.